Boa noite, igreja. Boa noite. Eu não sou da família Anjo. Ele que entrou na minha família. A Caliandra, minha sobrinha de sangue. Ele é meu sobrinho por laços matrimoniais. Casou com ela, virou meu sobrinho. Sou da família Cândido. Mas o pai do Alonso era muito meu amigo. Não, ainda é, né? Que ele está vivo ainda, né? É mais fácil eu morrer do que ele. Ele é um cara que tem mais saúde do que eu. Bem, eu sou da igreja do aeroporto também. Fiquei muito feliz pelo convite que Alonso fez. Na verdade, o convidado para pregar foi o Alonso. Ele vinha pregar e vinha cantar e perguntou se eu poderia vir pregar. E eu disse que sim, será um prazer muito grande. Mas eu passei a semana doente. Eu passei a semana gripado, tive febre. E ontem na igreja minha voz quis travar por conta do ar-condicionado. E aqui eu percebi que a dela travou agora no finalzinho do hino. E o ar-condicionado resseca a voz. E quem canta é um veneno. Mas pelo que eu vi, o David está acostumado com essa temperatura, né, David? Pois é, eu ainda estou um tanto gripado. Ainda estou sentindo o efeito da gripe da semana. Ainda não estou totalmente curado. Ainda estou meio encaminhado, né? Mas falando com Deus, agora eu lembrei que em abril encontrei o David lá na igreja do aeroporto e disse: meu irmão, você pode vir cantar na igreja em maio? Se posso, vou ligar para você para a gente acertar. Ele disse: está certo. Quando fui procurar, eu não lembrei o nome dele, porque na minha mente era um nome bíblico. E eu procurei Pedro, Pedrão, Pedrinho, não encontrei. Paulo, Paulão, Paulinho, não encontrei. Como é o nome do irmão que eu não lembrei mais? Eu tinha esquecido que o nome dele era nome internacionalizado, é David, não é Davi. Mas aí encontrei hoje ele não me escapa. Eu vou acertar com ele para ele cantar lá na igreja do aeroporto. Amém? Amém. Bem, hoje estamos numa semana de oração e vamos falar sobre como a família pode honrar a Deus. Nós podemos honrar a Deus individualmente e podemos honrar a Deus com a nossa família. E eu peço à igreja a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 20, capítulo 2, melhor assim. Capítulo 2, verso 27 e 30. Ok? Amém? Amém. Vamos orar? Oremos. Santo e amado Pai, aqui estamos diante de Ti, ó Deus, para estudar a Tua palavra, para relembrar aquilo que já conhecemos, aquilo que o Espírito Santo já nos mostrou, mas que agora vimos voltar a estudá-lo e relembrar como devemos honrar a Ti, ó Pai. Que pedimos que o Santo Espírito nos guie nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia nos diz o seguinte, capítulo 2, verso 27 a 30. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para fazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares que ordenei, se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos envergonhem, engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
porém os que me desprezam serão desprezados, desmerecidos. Eu tive dificuldade de dizer amém, mas amém. Amém pelo aqueles que honram a Deus serão honrados. Nós começamos o sermão dessa noite, que será sobre família, com a história justamente de Eli. Eli tinha 2 filhos, por nome de Ofni e Finéias. Eram 2 adultos, não eram 2 crianças, porque ele já servia no templo como sacerdotes, mas a fama dele não era boa, a fama dele era negativa, porque eles receberam uma incumbência diante de Deus e ele negara essa incumbência como deveria fazer. Eles se prostituíam com mulheres que estavam ali na frente do templo. Uma coisa, eu posso dizer, nos nossos dias, extremamente escandalosa. Imagino eu nos tempos bíblicos. Aí a pergunta é: por que eles não foram apedrejados se assim era a lei de Moisés nesse tempo? Não é? A gente fica pensando, por quê? Mas aí justamente o que Deus disse para ele: tu honras mais a teus filhos do que a mim. Porque os filhos deles eram para ter sido mortos. Esse é um choque quando a gente fala isso, né? Quem adulterava era apedrejado. Quem matava tinha uma defesa. Mas se fosse encontrado culpado, seria também morto. Mas isso é simples. Quando o povo de Israel saiu do Egito, era um povo bruto, sem conhecimento, não sabia o que era amor, e um amor divino mais difícil ainda. A gente percebe isso quando Moisés, também bruto, mas educado na coroa do Egito, educado como os irmãos israelitas dele não eram. Mas um dia, quando ele encontrou um soldado de Faraó maltratando um filho de Israel, ele foi e matou esse soldado. Mas no outro dia, quando ele encontrou 2 israelitas discutindo, ele foi falar com eles: por que vocês estão brigando? E um deles disse: está pensando em matar igual mataste outro cara? Ele não entendeu que a atitude de Moisés em matar algum egípcio era com o objetivo de salvar Israel. E Moisés acabou fugindo. Então a lei de dizer, Deus precisava dizer para aquele povo que não sabia o que era amor, não sabia o que era conversa, que foi um povo, como conhecemos uma história difícil de conduzir no deserto. Deus deu leis duras para eles compreenderem quão mal, quão perigoso era o adultério na vida de um filho de Deus. Deus instituiu o apedrejamento para que as pessoas entendessem quão sério era o adultério. Aí os filhos do sacerdote adulteravam para todo mundo ver. E Deus quer que as famílias o honrem. E os filhos de Eli estavam desonrando a Deus, como líder da igreja na época. Eu nem posso dizer que seriam filhos do pastor, seria filho de um pastor. Seria filho do pastor, porém também pastores, de uma família de pastores. E eles não eram crianças, eles já eram adultos. Eles eram adultos e estavam errando perante o Senhor. Muito triste isso para a gente. Porém, Deus quer ser o primeiro. Provérbios, capítulo 13, verso 9. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Pode ler conosco, irmão? Como o nome do irmão?
Luciano. Irmão Luciano. Que irmão Luciano. Provérbio capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos. Que honra o Senhor com teus bens, com a primícia de todos os teus rendimentos. Essa palavra foi dada ainda no Velho Testamento, para honrar com as primícias. Eu lembrei da esposa Alain, amigo meu, da minha cidade de Alagoas, que eu sou alagoano, não sou pernambucano. Minha sobrinha é pernambucana, mas estava morando em Alagoas. Alain só é alagoano, eles se conheceram em Alagoas. Mas a minha mãe era alagoana, foi morar no Rio de Janeiro, conheceu meu pai que era alagoano, casou e voltou para Alagoas. Então tem essas coisas, né? E a esposa dele tinha um hábito, Alain, era Alain casada com Alain, tinha um hábito interessante. Toda vez que ela ia dar oferta, ia devolver o dízimo, ainda no tempo que não era Pix. Então, entre as cédulas que ela pegava, ela escolhia as mais novas para poder dar de oferta ou devolver o dízimo, né? Ele não se preocupava com isso, né? Mas as notas dela eram sempre as mais novinhas. Quando ela encontrava o dinheiro novo, ela separava o novo para quando fosse dar oferta, devolver o dízimo, ela dá o novinho. Aqui não é o novinho, no sentido em relação a estar conservado. Aqui é novo no sentido de primeira. As primeiras, o primeiro gado a nascer, a primeira vegetação a surgir na fazenda, essa era separada para Deus. Essa era uma forma da família honrar a Deus. Tudo, a primícia era tudo que nascia naquele tempo. Porque quando foi instituído o dízimo, já existia. Não existia moeda como existe hoje. Comprava-se com ouro, com prata. Depois, a nação vizinha, não foi Israel que começou a imprimir moeda que era de ouro ou de prata. Então passaram a também levar. Tanto que eles, quando viajavam, depois que Jerusalém estava instituído, todos estavam nas suas fazendas. Eles, para não ter a dificuldade de viajar 100 quilômetros das cidades mais distantes, porque Jerusalém ficava na Judéia, nos judeus, né, com os judeus, na Judéia, onde Davi morava. Mas tinha várias outras terras. Tinha a tribo de Naftali, Benjamim, Manassés, eram 12 tribos que eram espalhadas ao longo do território de Israel, de todo Israel. E eles precisavam viajar. Aí quando surgiu a moeda, aí eles vendiam a primícia e levavam as moedas. E quando era o cordeiro, eles compravam um cordeiro na cidade de Jerusalém para fazer o sacrifício. Porque tinha-se o sacrifício diário que os sacerdotes faziam, toda 9 horas da manhã e todas 10 horas da tarde, mas tinha aquele sacrifício particular, que eu pequei, eu quero pedir perdão a Deus, então eu levava um cordeiro para ser sacrificado lá. Então, quando não tinha moeda, eu saía da minha cidade, eu morava em Ribeirão, e vinha de caminho afora, puxando meu cordeirinho até chegar em Jerusalém, e lá eu oferecia em sacrifício. Mas depois que surgiu a moeda, eu pegava a moeda, ia para Jerusalém, e lá eu comprava o meu cordeirinho. Que Jesus, quando esteve aqui na terra, pegou uma tabica e botou os cambistas para correr, porque eles estavam, em vez de adorar a Deus, eles estavam vendendo, né? E tem uma história não bíblica, mas que eu já vi Rodrigo Silva e outros falando, um dos motivos pelo qual Jesus pegou e botou eles para correrem ali. Uma das coisas que eles faziam, sabe o quê? Muitas vezes o camarada levava o cordeirinho e ele dizia: esse cordeiro tem defeito. O cordeiro não tem defeito nenhum. Você venda esse cordeiro ou troque pelo nosso, a gente negocia aqui. Então ele pegava o cordeiro dele perfeito e ele pegava um cordeiro lá que às vezes nem era perfeito e dava para o camarada fazer o sacrifício. Então eles eram terrivelmente maus, igual ao filho de Eli. Então aqui a história que o sermão trouxe hoje é dos filhos de Eli. A
séculos antes, quando Jesus nasceu, a situação estava pior ainda, porque a corrupção estava dentro do templo. Mas o filho de Eli estava com a corrupção na porta do templo, estava nas mulheres, desonrando a Deus. Mas o povo pegava a sua primícia e ia lá para adorar a Deus, como nós fazemos isso também. Hoje nós temos o quê? Nós temos o nosso salário. A gente não leva uma feira para a igreja, porque o objetivo do dízimo era sustentar os sacerdotes, no caso os pastores. Por isso, quando foi feita a divisão das terras por Deus, para cada tribo, a tribo de Levi não ganhou terras, ganhou algumas cidades para morar, era muita gente, e as terras ao redor daquela cidade. Mas as outras tribos ganharam muita terra para plantar, para criar gado, que no caso eles criavam ovelhas. Plantar e criar gado, então eles levavam os 10%, todo mundo na nação de Israel, cada um levava seus 10% para sustentar os sacerdotes e sustentar também a casa de Deus, o templo de Deus. Esse era o objetivo, para que o serviço do templo funcionasse, porque não tinha prefeito, não tinha governador, não tinha presidente, tinha o Deus do céu. E Deus era que governava aquela nação. Os sacerdotes eram os representantes de Deus, e o povo era guiado pelos sacerdotes. Os filhos de Eli eram sacerdotes defeituosos. Mas vamos rapidamente ler outras passagens. Mateus 22, 36. Que hora termina o sermão aqui? Então vamos lá. Aqui eu esqueço de tempo. Hoje é vigília. Hoje é vigília? Ah, diferente. Ok. Mateus 19. Mateus 22. Mateus 22, capítulo 22, verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei de Deus, o amor. O que é que pode nos motivar a devolver o nosso dízimo e nossas ofertas? O amor. É dito por nossos irmãos evangélicos que a lei foi dada aos judeus. Ou seja, antes dos judeus não tinha lei. Não era isso? E eu me pergunto, como Satanás pecou se não tinha lei? Caim, que matou Abel, pecou se não tinha lei? Por que Deus mandou, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra se não tinha lei? Por quê? Se não tem lei, não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei. E eu tenho outra curiosidade. Então Deus chegou e disse: eu vou fazer uma lei só para os judeus. Eu quero desgraçar a vida desse povo. Quem era antes desse povo vivia feliz, sem lei. Esse povo vai ter uma vida infernizada por mim, porque quando Jesus morrer, vai deixar de ter lei novamente. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Mas se Satanás amasse a Deus, ele teria querido tomar o lugar dele no céu? Não. Qual era a lei? O amor. Se Caim tivesse amado Abel, ele teria matado Abel? Não. Qual é a lei? O amor. Então, foi necessário Deus escrever os 10 mandamentos para nós, seres humanos defeituosos, esquecido que é o amor,
ele poder dizer: não terás outro Deus diante de mim. Isso é me amar. Não adorarás esculturas. Isto é me amar. Amar a Deus. Isto é amar a Deus. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é amar a Deus. Guarda-te o dia de sábado. Isso é amar a Deus. Honra teu pai e tua mãe. Isso é amar o próximo. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não falarás mal, falso testemunho. Não furtarás. Isso é amar o próximo. Mas toda a base é o quê? O amor. Mas foi necessário Deus relembrar a nós, ser humano, o que é amor. Porque o ser humano tinha esquecido o que é amor. E o que vai? Som. Ok, fui sabotado, mas voltou. Então, o amor é o que nos motiva a honrar o nome de Deus. Aqui, com os dízimos e com as ofertas. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Outro motivo, além de manter a casa de Deus funcionando, é o que Jesus disse aos discípulos em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa realidade hoje. Apesar que Paulo nos tempos dele, a Bíblia diz que eles pregaram onde tinha de pregar. A gente não sabe exatamente onde foi que Paulo pregou. Toda a Europa, a questão da parte da Ásia, até onde ele foi. Será que Pedro pregou? Paulo pregou, e os outros discípulos na Índia, na China? A gente não sabe até onde ele pregou, mas pelo menos o mundo que ele conhecia, ele pregou. Louvado seja Deus. E muitas vezes com necessidade, porque como ele não queria escandalizar as cidades que ele chegava, ele ia sem receber dinheiro para isso. Os nossos pastores, eles ganham dinheiro. Por que eles ganham dinheiro? Porque a gente dá. Deus nos dá força para trabalhar, e nós fazemos parte da pregação do Evangelho através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. E nós temos pastores, evangelistas, pregando no Oriente Médio, no meio da guerra. Quando eu estava vendo essa semana, por conta da guerra, eu lembrei agora, a guerra entre Israel e o Irã, mas antes teve Israel e o Hamas, por conta dos palestinos. É muito complexo aí. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu fico sem querer dar opinião. Como é difícil, né? E eu assisti um vídeo de quem estudou sobre o assunto, e eles disseram que quando foi dividido a terra de Israel, como está hoje Israel, quer dizer, não foi dividido como está hoje, né? Já teve briga, Israel já tomou um pedaço de terra, já tentaram invadir Israel, já mataram gente de Israel, Israel já botou gente de um cada lugar, mas era mais ou menos aquela região da Palestina, era cerca de 70%, era 500 e 600 mil palestinos tinha ali, cerca de 80 mil judeus e 75 mil cristãos, fora cerca de 20 mil de outras religiões mundiais. Então era bem misturado, tinha poucos judeus comparado à quantidade de palestinos. Lembrando que o nome dele, ele não foi os palestinos que foram morar lá, recebeu o nome de palestino porque no ano 123, 130, 120, 130, quando os romanos expulsaram os judeus de lá daquela região, com raiva dos judeus deu o nome de Palestina, ou Filistéia, ou Filistina, que seria o nome dos filisteus, que eram dos inimigos de Israel, de Judá. Lembra os filisteus, a briga de Israel com os filisteus? Então, os romanos expulsaram os judeus, cansados de tentar domá-los, que para domar judeu era difícil. Então eles botaram os judeus para correr. Quando socorre ou morre. Então os judeus correram, foram para a Europa, foram para a parte da Ásia, e eles mudaram o nome só de raiva dos judeus.
agora que vai ser Palestina. Então todo mundo que estava morando lá, que não era judeu, inclusive os judeus eram chamados também de palestinos, judeus palestinos. Tinha os palestinos, tinha os judeus palestinos, os cristãos palestinos, mas aí tem uma história complicada aí nesse meio, nessa divisão de terra, que eu não arrisco contar. É difícil, não dá, porque aí nós temos hoje um Brasil dividido entre a favor de Israel e contra Israel. Temos cristãos que acham que Israel hoje é povo de Deus, e para Jesus voltar tem que construir o terceiro templo. Então é muito complexo. Eu estava pensando nessa guerra entre Irã e Israel. Se Irã meter bomba lá e destruir o domo da rocha que está onde será construído o templo de Israel, tudo pronto. Agora Cristo vai voltar logo. Segundo a visão deles, né? Não é essa a visão que nós temos. Na nossa visão, a visão adventista, Israel não precisa construir o terceiro templo. Só precisa Cristo voltar. E é o decreto para... Só nós adventistas acreditamos no decreto dominical. E até lá temos que ser fiéis nas menores coisas. Vamos lá que eu tenho pouco tempo. Vamos ver o que Timóteo disse no capítulo 5, verso 8, sobre a família. 1 Timóteo, aliás, foi Paulo que escreveu a Timóteo, né? Eu misturei aqui a informação. Paulo conversando com Timóteo através de cartas. Timóteo capítulo 1, não, Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo 5, verso 8. Algum irmão gostaria de ler para a gente? Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Palavras duras, né? Isso aí está falando sobre o pai de família, principalmente, porque era o provedor na época de Paulo. Hoje nós temos, pelo menos aqui no Brasil, nós temos mulheres que são provedoras, onde o homem está desempregado. Temos homens provedores e temos mulheres provedoras. Tem casa que o homem e a mulher são provedores, assim varia. Mas no tempo de Paulo, nos tempos bíblicos, o homem era o provedor. A mulher trabalhava, era muito difícil uma mulher trabalhar de acordo com uma necessidade. Mas numa família normal, a mulher não trabalhava. O homem que trabalhava para sustentar. A mulher tinha o papel de cuidar da casa, cuidar dos filhos. E Paulo disse o que para Timóteo? Aquele que não cuida da sua família é pior do que aquele que não conhece a Deus. O grau de importância que Paulo deu para a família. Então, como eu posso fazer com que minha família honre a Deus? Honrando a minha família. Eu tenho que honrar a minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu não posso desprezar a minha família. Primeiro Deus, segundo a família, depois os pobres. Vamos ver uma passagem aqui dos pobres. Tiago, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 27. Diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele fala da visitação, da preocupação dos órfãos e das viúvas. Mas não só era para visitar, não, porque os órfãos e as viúvas, nesse tempo aí, eram pessoas fragilizadas na sociedade. Depois, outros versos, ele traz aqui versos de leis que Deus deu. Na história de Ruth, a semana passada, estudando na lição, semana retrasada, estudando na lição, quando Elimeleque saiu da terra de Belém e foi para outra terra vizinha, ele perdeu os seus bens, porque na distribuição que Deus deu para o povo de Israel, cada família tinha sua terra, e ela não podia ser vendida. Era vendida para um parente, mas de 7 em 7 anos, essa terra teria que ser, ela poderia ser resgatada, de 7 em 7 anos. E se ele perdesse a terra dele totalmente, não tivesse dinheiro para resgatar, com 50 anos depois, chamando de ano do jubileu, todas as terras dele seriam devolvidas.
seria para os filhos. Qual era o objetivo? Foi o que Deus disse: para que não haja pobre entre vocês. O que foi que Ruth fez quando chegou na terra de Boaz? Saiu as pessoas, os trabalhadores colhendo, e ela ia seguindo atrás, porque existia uma lei de Deus: se cair uma espiga, não apanhe, porque isso é para os pobres e para os estrangeiros, porque pessoas passam por dificuldades. Então não existia INSS para se aposentar, não existia ajuda do governo, e até hoje em muitos países não existem. Eu já vi muitos casos de paraguaios e bolivianos se aposentando no Brasil, claro, com roubo, com arrumadinho. Se aposenta, o camarada que aposentou fica com dinheiro, depois deixa ele se aposentar, mas a pessoa que nunca trabalhou um dia no Brasil, nunca ofereceu R$1 ao INSS, nunca pagou o INSS, mas com o roubo que essa galera tem habilidade para isso, aposenta. Nós vimos aqui brasileiros com dificuldade de se aposentar, eles aposentam boliviano, paraguaios, arrumadinho, né? Eu conheci uma mulher que ela foi aposentada porque o marido dela morreu, mas ela não era a esposa legítima. A esposa legítima não recebeu aposentadoria, mas ela, que era uma amante, recebeu aposentadoria. Por quê? Porque ela fez um acordo com advogados que tinha ligações com uma galera que existe no INSS, e tem advogado envolvido, juízes envolvidos, funcionário do INSS envolvido, e às vezes passam 3, 4 meses sem receber. Recebe o pago, ela é aposentada esse ano, mas como tivesse atrasado há 2, 3 anos. Aí ele junta esses anos todinho atrasado, dá um volume de dinheiro, aí o aposentado recebe dinheiro, dá para eles e fica com a sua aposentadoria mensal. Em vez em quando vão presos, né? Mas você vê agora o desvio que teve para os aposentados, né? No governo, um escândalo muito grande, e até agora ninguém foi preso, não sei como é que vai ser. Mas o Brasil é o país dos roubos, né? Mas no tempo, os velhos não tinham aposentadoria. Então as viúvas, os órfãos eram extremamente necessitados, precisavam de ajuda de alguém. Então Deus já deixou leis para que a igreja, no seu tempo, socorresse os pobres. É diferente hoje nos nossos dias, mas isso impede que a gente ajude o carente? Não. Isso impede que socorramos uma viúva ou um órfão? Não. A nossa realidade hoje é diferente, mas como cristãos temos que honrar a Deus, e honramos a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, honramos a Deus cuidando das nossas famílias, e honramos a Deus cuidando dos nossos irmãos que necessitam. Que Deus nos abençoe e que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, que diferente dos filhos de Eli, nós possamos honrar a Deus com a nossa vida. Amém.